Vamos começar arrepiando o Morning Show, trazendo o melhor debate possível, mais equilibrado, mais ponderado, sobre o seu bolso, principalmente, a economia brasileira que está dando nó, e a gente segue adiante com esse assunto que a gente tem que avaliar e refletir como é que vai abalar no nosso bolso olhando adiante. Porque a crise de confiança no mercado se agravou após as declarações do presidente Lula ao portal UOL. E o dólar, mais uma vez, disparou. O presidente se manteve firme nas suas convicções, como a gente pôde ver sobre os gastos, principalmente, e os supostos cortes do governo. Vamos ouvir essa fala do presidente agora. O gasto está sendo bem feito. O dinheiro está sendo utilizado para alguma coisa que vai melhorar o futuro desse país? Eu acho que está. Nós, então, estamos agora fazendo uma análise aonde é que tem gasto exagerado, aonde é que tem gasto, sabe, que não deveria ter, aonde é que tem pessoas que não deveriam receber, que estão recebendo. E isso com muita tranquilidade, sem levar em conta o nervosismo do mercado. Levando em conta a necessidade de você manter política de investimento. O problema não é que tem que cortar. O problema é saber se precisa efetivamente cortar. Ou se a gente precisa aumentar a arrecadação. Temos que fazer essa discussão. Temos que fazer essa discussão e faremos agora aqui no Morning Show ao Vivaço, trazendo logo o Mano Ferreira. Fique à vontade. Acho que tem material mais do que farto aí para você dar a sua opinião. Fique à vontade. É inacreditável, porque o ex-presidente Lula está agora na metade do segundo ano do seu terceiro mandato e ele insiste nessa narrativa como se ele não soubesse de nada, né? O problema não é se tem que cortar, é saber se tem que cortar. A essa altura do campeonato, o presidente Lula ainda não sabe se tem que cortar, ainda não sabe se temos privilégios no Estado brasileiro, não sabe, por exemplo, que o nosso judiciário é o mais caro do mundo, que gasta 1,4% do PIB, enquanto a média mundial é 0,3%. Ora, quem fez esse levantamento foi o Tesouro Nacional, que é gerido pelo Ministério da Fazenda, que, em tese, é gerido pelo presidente da República. Então, como ele, a essa altura do campeonato, insiste nessa ladainha de que não sabe se precisa cortar? É óbvio que precisa. Sem reformas, da forma como estamos levando até 2028, 100% dos gastos do governo serão tomados pelos gastos obrigatórios e não terá dinheiro para nada. É isso que qualquer investidor olha e percebe que a trajetória de gastos do governo é absolutamente insustentável e vai levar o país para o precipício. Roberto Mota, eu quero também trazer você para a discussão, porque, claro, com a Previdência, os gastos obrigatórios e também a indisposição do governo, a falta de atitude para tentar cortar na própria carne, para trazer ali um horizonte fiscal minimamente solúvel e viável, a gente fica vendo que, a partir dessas declarações, mostra não só uma miopia e um negacionismo econômico vindo do Planalto, que pode ser fatal para todos nós, certo? Olhando adiante. O que você acha? Maria, eles já disseram que os livros de economia estão obsoletos, não é isso? A gente já ouviu também que gasto é vida. O que você pode esperar de pessoas que pensam dessa forma? A gente só precisa lembrar sempre, o dinheiro que eles estão gastando não é deles. O dinheiro que eles estão gastando é o nosso dinheiro, porque não existe dinheiro público. O dinheiro público é o dinheiro do pagador de impostos. O Estado não produz nada. O Estado tira o dinheiro que nós ganhamos quando nós produzimos para gastar, teoricamente, em nosso benefício. Mas quando você examina com uma lupa onde o Estado gasta dinheiro, você vai ver que o benefício para a gente, na verdade, é muito pouco. Pois é. Temos aqui a nossa querida Jessie Barrichello, quer dizer, Jessie Peixoto está aqui com a gente aqui no nosso programa, agora chegando. Meus amigos, eu queria... Porque uma hora vai bater no teto, Jessie, não tem jeito. Tudo bem que muitos da esquerda nacional, dos economistas heterodoxos, por assim dizer, né? Eles dizem que isso é uma ficção, mas não tem mais de onde tirar imposto do Brasil, de onde torcer essa toalha, que já está seca, árida, acabada, não tem mais como. O que você acha?
Não, eu acho que é absurdo. Eu acho que o contribuinte brasileiro, ele trabalha para sustentar o Estado. E aí ele trabalha primeiro ali nos 20, 27, 40. Daqui a pouco vão querer que a gente entregue o salário integralmente para o governo para, de fato, ele se sustentar. Tem que ter controle, tem que ter limite. E todas essas falas, como se dinheiro caísse do céu, como se você pudesse imprimir dinheiro numa máquina. Eles estão achando que é banco imobiliário, que é só ir lá no banco e tirar dinheiro. Mas até no banco imobiliário o dinheiro acaba, não é mesmo? Então, no final do dia, eles estão prejudicando nossa economia, eles estão prejudicando a nossa atração de investimentos, eles estão prejudicando a nossa confiabilidade internacional. Não à toa, olha o preço do real em comparação com o dólar. Então, a gente vê aí uma farra com dinheiro público, sem limites, que está prejudicando muito o país. A ver, PP, não poderia deixar de te ouvir também. Como é que você está vendo as últimas declarações? Elas ajudam? É um retrocesso? Ou só fica aí tacando querosene no fogo? O Lula e o governo têm que falar com a população de forma clara. Não dá para ficar ouvindo esses liberais que repetem sempre a mesma frase. Tem que cortar gasto, tem que cortar gasto, tem que cortar gasto. O Estado brasileiro é inchado. Nossa, não tem nenhuma proposta para melhorar as finanças do Brasil. É sempre a mesma ladainha. Esse pessoal não sabe a profundidade do desafio do Brasil. E vem querer falar sempre a mesma fórmula mágica. Cortar gasto, como se fosse um papagaio de Araque. Com os gastos do judiciário brasileiro, Calma, mano, eu ouvi você falar calmamente. Deixa eu acabar de falar aqui. Uma coisa que eu fico impressionado é que o pessoal não consegue entender que dá para você aumentar a arrecadação diminuindo os impostos, diminuindo a carga tributária. Então, quando o pessoal fala em aumentar a arrecadação, automaticamente esse pessoal todo da ladainha aí acha que tem que aumentar a arrecadação por aumentar os tributos. Errado. Se você ativar a economia, se você ativar as empresas, né, criar mais empresas sendo criadas, mais empregos sendo criados, o que vai acontecer? Você vai arrecadar mais dinheiro. Então, não necessariamente a arrecadação de dinheiro tem ligação direta com aumentar a carga tributária. Isso é conversa fiada, é conversa que não tem criatividade de mudar o Brasil. Se o Brasil, por exemplo, tiver um projeto de criar uma fábrica, uma planta industrial de semicondutores no Brasil, por exemplo, com certeza vem dólar para o Brasil. Já tem esse projeto. Vindo dólar para o Brasil, o que acontece? O valor do real para o dólar diminui, valoriza. Se você, por exemplo, criar um projeto de investir em minas de lítio em Minas Gerais, que está obsoleta, você consegue, por exemplo, trazer investidores. Trazendo investidores, você consegue reduzir, valorizar o real frente ao dólar. Ou seja, há muitas possibilidades, há muitos outros caminhos a seguir que não seja essa ladainha liberal que não levou nenhum país do mundo a lugar nenhum. O que você fala, eu recebo a informação aqui que enquanto o Mota toma sua bela caneca de tolerância zero com a bandidagem e a criminalidade, se hidratando para poder cuspir marimbondo na direção do PP agora, porque eu vi ele discordando veementemente. É isso mesmo, Mota, a palavra é sua. De forma nenhuma. Eu vou intervir para dizer o seguinte, pela primeira vez desde que eu comecei aqui, eu vou concordar parcialmente com o PP. Agora, tá certo. Inclusive, eu queria contar uma história. Na semana passada eu tive um privilégio. De participar de um almoço com Paulo Guedes, o melhor ministro da Economia e uma das pessoas mais fascinantes que eu conheço. E sabe quem estava presente nesse almoço também? Vocês não vão acreditar. Arthur Laffer, o economista, o criador da curva de Laffer. Sabe que a curva de Laffer é um gráfico que mostra o seguinte: quando o governo vai aumentando a alíquota dos tributos, a arrecadação vai subindo até que chega um ponto que a arrecadação para e começa a cair, porque a carga tributária é tão alta que as pessoas não aguentam pagar mais. Então, se você, por mais paradoxal que pareça, se você reduz as alíquotas de impostos, você estimula a economia e você acaba arrecadando mais. Portanto, o PP tem um ponto e, olha, se o pessoal do governo não entender, a gente desenha a curva de Laffer até no guardanapo para eles. Mas é que para isso parar de pé, é preciso cortar gasto. O que o PP defende... PP, mano, eu vou trazer os nossos próximos convidados aqui para somar ainda mais na discussão, trazendo novos ingredientes e qualificando ainda mais a conversa aqui. No momento que são 10 horas e 12 minutos, no nosso Morning Show, para entender melhor essa situação, o futuro da economia no país, trouxemos Marcos Martins, ele que é porta-voz da Rede Sustentabilidade, e também o Leonardo Siqueira, cada vez mais cativo aqui no Morning Show, ele que é deputado estadual pelo Partido Novo, na Alesp, aqui em São Paulo, e também, claro, economista. Muito bom dia, senhores. Como é que vocês estão? Bom dia. Bom dia.
O Léo tá preocupado lá. Tá preocupado que sabe que vai vir patada daqui a pouco. Ouviu, Léo? Mas obrigado. Vamos que vamos, gente. Vamos, por que não? Léo, já que você já esteve aqui mais recentemente, eu vou começar aqui com o nosso convidado inédito aqui, o Marcos. A partir de tudo que você já ouviu aqui nesse abre-alas aqui da discussão, Marcos, onde é que você acha que talvez o governo possa estar errando, poderia calibrar o seu discurso? Não só o discurso, mas também as práticas e os métodos olhando adiante para trazer a sanidade fiscal para o nosso Brasil. Bom, primeiro, bom dia. Agradeço o convite, agradeço a Jovem Pan e a sua figura, André. Um abraço para minha amiga Jazz aí que está aí na bancada, para o PP, para todo mundo. E para mim me impressiona bastante quando eu leio as notícias sobre o mesmo discurso. Eu não consigo entender que língua que o presidente Lula está falando que as pessoas não entendem. O que eu entendi da declaração dele é o que todos os membros do governo vêm dizendo. Não é que não se quer cortar gastos. Se quer cortar gastos, sim, mas são os gastos ineficientes, são os gastos que não prejudicam a responsabilidade social que o governo tem sobre o desenvolvimento do Brasil. Então, a equipe econômica está debruçada sobre isso, todos os agentes do governo têm dado declarações e mais declarações, mas é impossível de agradar o mercado. O mercado está ansioso, essa ansiedade é inexplicável, é necessário que a gente faça aí uma terapia para o mercado que foi tão leniente, né? O colega anterior citou o ministro Paulo Guedes, nos 4 anos em que o Paulo Guedes furava o teto de gastos, causou um rombo nas contas públicas, deu calote em precatórios, a gente não vê essa ansiedade inteira do mercado, que era muito leniente, e com o ministro Haddad é muito exigente e diria até injusto, né? O Brasil não é uma ilha, o Brasil não é um país isolado dos outros países do mundo. Nós temos uma eleição acontecendo nos Estados Unidos, onde o juros está alto, onde o presidente dos Estados Unidos está numa situação desfavorável e vai gastar dinheiro, vai querer tentar ser eleito, e isso tem efeito sobre a economia brasileira. Eu acho que a equipe econômica tem tentado, a equipe econômica tem feito diversos esforços, como a desoneração, que o Congresso evitou que fosse feita, que agora está em discussão novamente. E o governo fez diversos programas, o Desenrola Brasil, Desenrola Empresa, Acredita, Microcrédito 360, está investindo na economia, está investindo no crescimento e está olhando sim para corte de gasto. Então, para mim, não faz muito sentido essa reação desproporcional do mercado a qualquer declaração do presidente. Boa, Marco, a gente segue adiante aqui. Quero trazer também o Léo para a discussão, porque, Léo, está muito nítido aí que o governo parece ser alérgico a corte de gastos. Tudo bem que para alguns que discordam dessa tese parece que é um fim em si mesmo, né? Mas o governo, pelo visto, de acordo pelo menos com a Simone Tebet, ministra do Planejamento, há uma semana atrás, ela deixou bem claro, né? Ela disse que estamos pensando em tudo. Eu aprendi quando eu andava de fraldas ainda com a minha mãezinha que quem tudo quer, nada tem, né? E pensar em tudo e pensar em nada é a mesma coisa na economia. O que você acha, Léo? Olha, fica muito claro porque que o mercado, as pessoas não entendem o que o Lula fala, simplesmente porque ele fala uma coisa e faz outra, né? Em que mundo você está cortando gasto quando você anuncia 16 bilhões para a Lei Rouanet, né? Cultura é importante? Sim, cultura é importante, mas precisa aumentar, ter o maior recorde de todos os tempos. Em que mundo você está cortando gasto quando você você tem o recorde de emenda parlamentar quando foi feito, dando 5 bilhões em um dia para o Congresso. Então, responsabilidade fiscal não é uma coisa apenas de você querer agradar as pessoas. Você tem que falar, mas você também tem que cumprir, né? E, Pepe, você diz que você aumenta a arrecadação reduzindo a carga tributária. Sim, tudo bem, muitas pessoas podem concordar, vamos concordar com isso. Só que o que aconteceu é que aumentou-se a carga tributária, aumentou-se o PIS/COFINS dos combustíveis, aumentou-se o imposto sobre a folha de pagamento, aumentou o imposto sobre exportação sobre petróleo e, mais recentemente, como todo mundo sabe, o imposto sobre importação aí da Shine. E aí você disse na última entrevista que eu era um cara desatualizado, novo, mas com ideias novas. Vai lá, abre um artigo, né, que chama do Alesina, né, um grande economista, em que ele compara o que é melhor quando você vai fazer um ajuste fiscal.
aumentar os impostos ou reduzir os gastos. Isso é um artigo recente, 2009, que chama Large Changes in Fiscal Policy, Tax versus Spend, ou seja, mudanças grandes na política fiscal, impostos versus gastos. E o que ele mostra é o seguinte, quando você corta gastos, você aumenta o crescimento do país depois de feito esse ajuste fiscal. Ao contrário que quando você aumenta impostos, o que acontece é que o país não consegue se recuperar de uma maneira tão boa. Não sou eu que estou dizendo. Se você defende a ciência, como eu sei que você defende, você deveria acreditar na ciência e nos resultados nesses artigos. Então não poderia ser diferente. Vamos dar a palavra aqui para o PP e a gente segue em frente aqui com o nosso programa. PP, rapidamente. Não, é completamente equivocada essa visão do Léo, baseada em um artigo que eu não li ainda, Léo. Vou ler, faço questão de ler. Deve estar totalmente desatualizado. Quando você pega, por exemplo, do mundo atualmente, qual é o país que mais cresce? A Índia. O que a Índia fez lá? Teve uma política industrial muito clara, investindo na indústria automobilística indiana, investindo na questão de qualificação do ensino, da educação na Índia. Ou seja, o Estado indiano investiu. E a Índia vai ocupar, daqui a 5 anos, o terceiro maior economia do mundo. Ou seja, quando você olha a realidade empírica dos países que mais investem atualmente de forma na contemporaneidade, você vê que o que você coloca, nenhum país do mundo aplica. Léo, antes da gente... PP, isso é sua opinião, PP. Isso é sua opinião. Você fala não da defende Índia. a ciência? Me fala da Índia. Você é um cara que defende a ciência. Por que a Índia cresceu 5%? Olhem as evidências, olhem as pesquisas que as pessoas... Não peguem um país e tente construir uma história. Olhem os artigos. Se você defende a ciência, por que você não defende a ciência quando ela vai contra aquilo que você acredita? Um artigo. Você tem que defender a ciência em todos os pontos. Eu posso te mandar mais 10 artigos. É que a gente não tem tempo para isso. Léo, eu posso te mandar mais 10 artigos. Léo, eu te dei um caso concreto da Índia e você está me colocando um artigo em abstrato. Qual que tem que prevalecer? Na minha ideia, tem que prevalecer o exemplo da Índia. Ciência. Quando é ciência, vocês dizem que é o artigo... Quando a ciência vai contra aquilo que vocês defendem por ideologia pura, vocês dizem que é um artigo abstrato. Aí, para vocês, não existe ciência, né? Deputado, eu vou ter que... Infelizmente, o programa realmente está recheado hoje, está caprichado, tem muitas pautas para a gente seguir. Infelizmente, o papo foi breve hoje, mas a gente vai seguir valorizando essas discussões. Agradecer também a disponibilidade do Marcos, também deputado Léo Siqueira, o Marcos, que é porta-voz da Rede de Sustentabilidade. Infelizmente, a gente vai ter que seguir pelo andar da carruagem. Mas obrigado demais, gente. Pelo andar da hora, melhor dizendo. Obrigado, gente. A gente se vê em breve. Valeu. Obrigado.